Bem-vindos ao canal Bíblia em um ano. Aqui nós lemos a Bíblia juntos todos os dias. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento, Zacarias, capítulo 5. Levantei novamente os olhos e vi diante de mim um rolo que voava. O anjo me perguntou: "O que você está vendo?" Respondi: "Vejo um rolo que voa, de 20 côvados de comprimento por 10 côvados de largura." Então ele me disse: "Nele está escrita a maldição que está sendo derramada sobre toda a terra, porque tanto o ladrão como o que jura falsamente serão expulsos conforme essa maldição. Assim declara o Senhor dos Exércitos: eu lancei essa maldição para que ela entre na casa do ladrão e na casa do que jura falsamente pelo meu nome. Ela ficará dentro da sua casa e destruirá tanto as vigas como os tijolos." Em seguida, o anjo que falava comigo se adiantou e me disse: "Olhe e veja o que vem surgindo." Perguntei o que era aquilo e ele me respondeu: "É um recipiente." Disse mais: "Aí está o pecado de todo o povo da terra." Então a tampa de chumbo foi levantada e dentro do recipiente estava sentada uma mulher. Ele disse: "Esta é a impiedade." Depois empurrou-a para dentro do recipiente, fechando-o de novo com a tampa de chumbo. Ergui novamente os meus olhos e vi chegarem à minha frente duas mulheres com asas como de cegonha. O vento impeliu as suas asas e elas ergueram o recipiente entre a terra e o céu. Perguntei ao anjo que falava comigo: "Para onde estão levando o recipiente?" Ele me respondeu: "Para a terra de Sinar, onde vão construir uma casa para ele. Quando ficar pronta, o recipiente será colocado ali, no seu pedestal." Zacarias, capítulo 6. Olhei novamente e vi diante de mim 4 carruagens que saíam do meio de 2 montanhas de bronze. A primeira estavam atrelados cavalos vermelhos, a segunda, cavalos pretos, a terceira, cavalos brancos, a quarta, cavalos malhados. Todos eram vigorosos. Perguntei ao anjo que falava comigo: "Que representam estes cavalos atrelados, meu senhor?" O anjo me respondeu: "Estes são os 4 espíritos dos céus, que acabam de sair da presença do soberano de toda a terra." A carruagem puxada pelos cavalos pretos vai em direção à terra do norte. A que tem cavalos brancos vai em direção ao ocidente. E a que tem cavalos malhados vai para a terra do sul. Os cavalos vigorosos avançavam, impacientes por percorrer a terra. E o anjo lhes disse: "Percorram toda a terra." Eles assim o fizeram. Então ele me chamou e disse: "Veja, os que foram para a terra do norte deram repouso ao meu espírito naquela terra." A palavra do Senhor veio a mim: "Tome objetos dos exilados Heldai, Tobias e Gedaías, que chegaram da Babilônia. No mesmo dia, vá à casa de Josias, filho de Sofonias. Pegue a prata e o ouro, faça uma coroa e coloque-a na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Diga-lhe que assim diz o Senhor dos Exércitos: aqui está o homem cujo nome é Renovo. Do seu lugar ele crescerá e construirá o templo do Senhor. Ele construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade e se assentará no seu trono para governar. Ele será sacerdote no trono e haverá harmonia entre os dois. A coroa será para Heldai, Tobias, Gedaías e filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. Gente de longe virá ajudar a construir o templo do Senhor. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Isso só acontecerá se obedecerem fielmente à voz do Senhor, o seu Deus." Zacarias, capítulo 7. No 4º ano do reinado do rei Dário, a palavra do Senhor veio a Zacarias. No 4º dia do 9º mês, o mês de Quisleu, foi quando o povo de Betel enviou Sarezer e Regem-Meleque com os seus homens para suplicarem ao Senhor
perguntando aos sacerdotes do templo do Senhor dos Exércitos e aos profetas: devemos lamentar e jejuar no 5º mês, como já estamos fazendo há tantos anos? Então, a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim. Pergunte a todo o povo da terra e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram e choraram no 5º e no 7º meses durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? E quando comiam e bebiam, não era para vocês mesmos que o faziam? Não são estas as palavras do Senhor proclamadas pelos antigos profetas, quando Jerusalém e as cidades ao seu redor estavam em paz e prosperavam, e o Neguebe e a Cefelá eram habitados? A palavra do Senhor veio novamente a Zacarias. Assim diz o Senhor dos Exércitos: administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o necessitado. Não tramem maldades uns contra os outros no coração. Eles, porém, recusaram-se a dar atenção. Teimosamente, viraram as costas e taparam os ouvidos. Endureceram o coração feito pedra e não ouviram a lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos enviou pelo seu Espírito por meio dos antigos profetas. Por isso, o Senhor dos Exércitos irou-se muito. Quando eu os chamei, não me deram ouvidos. Por isso, quando eles me chamarem, também não os ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os espalhei com um vendaval entre as nações que eles nem conhecem. A terra que deixaram para trás ficou tão destruída que ninguém podia atravessá-la. Foi assim que transformaram a terra desejável em ruínas. Zacarias, capítulo 8. Mais uma vez veio a palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho muito ciúme de Sião. Estou me consumindo de ciúmes por ela. Assim diz o Senhor: estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém. Então, Jerusalém será chamada Cidade da Verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: homens e mulheres de idade avançada voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com a sua bengala, por causa da idade. As praças da cidade ficarão cheias de meninos e meninas que ali brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: mesmo que isso pareça impossível para o remanescente deste povo naquela época, será impossível para mim? Declara o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: salvarei o meu povo dos países do Oriente e do Ocidente. Eu os trarei de volta para que habitem em Jerusalém. Serão o meu povo, e eu serei o Deus deles com fidelidade e justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vocês que estão ouvindo hoje estas palavras, já proferidas pelos profetas, quando foram lançados os alicerces do templo do Senhor dos Exércitos, fortaleçam as mãos para que o templo seja construído, pois antes daquele tempo não havia salários para os homens nem para os animais. Ninguém podia tratar dos seus negócios com segurança por causa dos seus adversários, porque eu tinha posto cada um contra o seu próximo. Mas agora, não mais tratarei com o remanescente deste povo como fiz no passado, declara o Senhor dos Exércitos. Haverá uma rica semeadura, a videira dará o seu fruto, a terra produzirá as suas colheitas e os céus derramarão o seu orvalho. Eu darei essas coisas como herança ao remanescente de todo este povo. Assim como vocês foram uma maldição para as nações, ó Judá e Israel, também os salvarei, e vocês serão uma bênção. Não tenham medo, antes fortaleçam as mãos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: como eu havia decidido castigar vocês sem compaixão, quando os seus antepassados me enfureceram, diz o Senhor dos Exércitos, assim agora decidi fazer de novo o bem a Jerusalém e a Judá. Não tenham medo. Isto é o que vocês devem fazer.
Falem somente a verdade uns aos outros e julguem segundo a verdade nos seus tribunais, a fim de promover a paz. Não planejem no íntimo o mal contra o seu próximo, nem amem jurar com falsidade, porque eu odeio todas essas coisas, declara o Senhor. Mais uma vez, a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os jejuns do 4º, 5º, 7º e 10º meses serão ocasiões alegres e cheias de júbilo, festas felizes para o povo de Judá. Por isso, amem a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Povos e habitantes de muitas cidades ainda virão, e os habitantes de uma cidade irão a outra e dirão: vamos logo suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu mesmo já estou indo. E muitos povos e nações poderosas virão buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e suplicar o seu favor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Naqueles dias, 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com vocês, porque ouvimos dizer que Deus está com vocês. Novo Testamento, Apocalipse, capítulo 19. Depois disso, ouvi uma alta voz semelhante à de uma grande multidão nos céus que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça dela sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e as 4 criaturas viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, e exclamaram: Amém! Aleluia! Então veio uma voz do trono dizendo: Louvem ao nosso Deus, todos vocês, os seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi uma voz semelhante à de uma grande multidão, uma voz semelhante ao estrondo de muitas águas, e uma voz semelhante a fortes trovões que bradavam: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos nos regozijar, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Ora, o linho fino são os atos de justiça dos santos. O anjo me disse: escreva: bem-aventurados os que são chamados para o banquete do casamento do Cordeiro. Ele acrescentou: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então prostrei-me aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e como os seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Então vi os céus abertos, e eis que diante de mim havia um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, e na sua cabeça há muitos diademas, e um nome escrito que só ele conhece, ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, de generais e de poderosos, carne de cavalos e de seus cavaleiros,
carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. A besta, porém, foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele enganou os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. Todas as aves se fartaram com a carne deles. Chegamos ao fim de mais uma leitura. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.